Eu transito em 3 gêneros, não é? A reportagem, a crônica e o romance. Algumas pessoas acham que o que define o gênero de um gênero literário é a grossura do livro, né? Um livro grosso é o romance, é fininho é uma novela. É bem fininho é conto, né? Não, gente, o que define o gênero não é o tamanho, é a linguagem, não é? Assim, ó, rapidamente. Por que o romance normalmente é uma história maior do que a novela? Porque o romance é uma história que gira em torno de diversos personagens. Então, ele tem que ser mais grosso. A novela é uma história que gira em torno de um único personagem. Então, é claro que eu posso contar essa história em menos páginas, não é? O que é um conto? Um conto é uma história onde o drama é mais importante que o personagem. Para eu escrever, é impossível desenvolver um personagem em 3 páginas. Um conto tem 3 páginas. Por quê? Porque ele não desenvolve o personagem. O conto, ele se baseia no drama, na história ali que ele está narrando. E assim vai. Então, o jornalismo, eu fiz uma regrinha para simplificar aí, e nas aulas aí que eu dou aí com o Marcelo, né? Então, pense assim, ó, a reportagem, a não ficção, ela informa, tá? Depois eu vou explicar mais. A crônica é uma linguagem mais sofisticada que a reportagem, mais elaborada, mais literária. Então, a crônica sugere. E o romance, que é uma linguagem muito mais sofisticada, muito mais literária, o romance insinua. Então, na reportagem, na não ficção, eu informo, eu passo uma informação. Eu não posso deixar espaço para o leitor interferir na história que eu estou contando. Eu tenho que entregar tudo para ele, eu tenho que informar. A crônica já é um texto mais literário, mais sofisticado. Então, no texto, eu vou sugerindo uma história e vou deixando espaço para o leitor ir completando essa história. O romance é uma história muito, muito, muito mais sofisticada ainda. Então, no romance, eu preciso uma interatividade muito maior com o leitor. Então, no romance, eu vou insinuando uma história e o leitor vai completando essa história. Dizem que os grandes escritores são grandes escritores não pelo que eles escrevem, mas pelo que eles deixam de escrever. O ideal num romance é que o autor entre com 5% da história e o leitor entre com 95% da história. Isso é arte, é uma linguagem onde tu te comunica de forma individual com cada leitor. Por isso que a gente diz, cada leitor lê uma história diferente. Se nós pegarmos 100 leitores e dermos o mesmo livro, e se for um grande livro, cada leitor vai ter lido uma história diferente. Né? Então, tem essas mudanças. Não é? Vou dar um exemplo. Na reportagem, eu digo assim, ó, o almoço custou R$80. Se o almoço custou R$80, na não ficção, na reportagem, eu tenho que botar o almoço custou R$80. Ponto. Eu tenho que informar quanto custou o almoço. É importante para quem está lendo a reportagem sabendo quanto custou o almoço daquele cara que foi lá almoçar naquele restaurante lá. E R$80 é R$80 para qualquer leitor. E em qualquer lugar do Brasil, em qualquer época. Né? Não deixa espaço para quem lê completar a história. Então, a reportagem informa. Se eu quiser contar a mesma história numa linguagem de crônica, eu vou sugerir e eu vou dizer, o almoço custou caro. Cada leitor vai dar um preço para esse almoço. Entendeu? É uma linguagem mais sofisticada, é um texto mais literário, tem uma maior participação do leitor. Se eu vou para o romance, que é uma linguagem muito mais sofisticada, eu preciso que o leitor participe muito mais, não é? Eu vou escrever assim, ó. Ele não ganhava o suficiente para almoçar todos os dias. Vejam essa frase. Alguém lê essa frase. Tá? Alguém lê a seguinte frase. O almoço custou R$80. Morreu. Acabou a história. Se ele lê assim, ó, o almoço custou caro. Pô, eu fico pensando, pô, caro, né? Alguém vai dizer, custou R$20. Para outros caras é 300.
Mas está ali, né? Tá caro, tá entre 40, 200, tá, tudo bem. Tá. Agora, se o cara lê assim, ó, ele não ganhava o suficiente para almoçar todos os dias. Imagina a história que eu meto na cabeça do leitor com essa frase. Né? Então, quando a gente vai escrever uma história, por isso que eu digo, né? O como contar é talvez até mais importante do que o que contar. Né? Eu tenho que decidir. Bom, eu vou contar, a minha história vai ser uma crônica, vai ser assim, vai ser um conto. Né? O conto é 100% ficção. A crônica parte de uma realidade onde tu pode, né, viajar um pouco pela ficção. E na crônica de viagem tem uma peculiaridade muito maior ainda, né? E na crônica de viagem, pelo menos nesse estilo que eu criei, não é? O cronista, ele é o próprio personagem da crônica, né? Então a coisa fica muito mais legal. Então, essa diferença, né? Eu tenho que saber antes de escrever, né? Eu vou fazer um livro, eu quero fazer uma fábula. O que é uma fábula? Uma fábula é uma história onde os animais falam. Isso é uma fábula. Né? Eu vou escrever uma biografia, ou vou fazer uma autobiografia, tá? Eu vou fazer um ensaio, eu vou fazer um artigo, eu vou fazer um ensaio, eu vou fazer uma tese. E esses nomes, gente, não existiam não existiam por acaso. Não aconteceu de alguém acordar de ressaca, de madrugada e dizer, não é? Criar esses nomes todos aí. Eles têm os seus parâmetros.